O assunto é muito polêmico, eu acho que aqui é difícil ter uma opinião muito forte para qualquer lado, porque entre os dois extremos, um hiperindividualismo quase sociopata, que trata o coletivo como inexistente, e um coletivismo espartano, que trata o indivíduo como pertencente ao Estado, existe algum espaço para meio termo e bom senso. Veja que, para começo de conversa, para deixar muito claro para o ouvinte, para o telespectador, eu acho que é uma tremenda ignorância esses mitos aí sobre o problema de vacinação. Não vacinar o filho é um ato irresponsável. Tem que vacinar. Todos os estudos científicos sérios apontam nessa direção. Dito isso, até onde vai o direito do Estado de ignorar a escolha dos pais em relação a isso? É um bom debate. Nós tivemos a revolta das vacinas com Oswaldo Cruz, em 1900 e comecinho de 1900, e aquilo ali realmente foi uma polêmica e tanto. Invadiam casas, e desalojavam pessoas. Nós podemos imaginar também o dengue. O dengue é uma epidemia no Brasil, então isso dá o direito do Estado a avançar sobre a casa de todo mundo e tudo mais. É um bom debate, porque o presidente Reagan dizia, o Estado ele existe para nos proteger de terceiros, ele vai além quando tenta nos proteger de nós mesmos. Só que nesse caso, é óbvio que a gente está falando de risco de rebanho, de movimento de manada e de contágio, contaminação, epidemias. Então é óbvio que a sua irresponsabilidade com o seu filho, ela pode afetar o meu filho. Nos Estados Unidos tem muita gente que acredita nessa baboseira de não vacinar e as escolas públicas exigem a carteira de vacinação. Só que tem muita gente fazendo homeschooling, mais de 8 milhões de pessoas. Então, a última vez que eu chequei, acho que era isso, entre 5 e 10 milhões. Então, tem muita gente que não se vacina e vai frequentar locais públicos, e isso pode levar a surtos de doenças, como a gente está vendo no Brasil, coisas de realmente terceiro mundo. Então, é óbvio que existe um bom debate aqui. Qual é o meu receio? O meu receio é aceitarmos a premissa de que o Estado é formado por pessoas clarividentes e altruístas que só querem o melhor para os indivíduos e que os próprios pais são pessoas ignorantes e irresponsáveis e que não ligam tanto para os filhos. Se a gente aceitar essa premissa, altamente questionável para dizer o mínimo, aí o céu é o limite, ou o regime totalitário é o limite, porque o Estado vai impor uma dieta saudável a todos, ele vai impor o que lê e o que não lê, o que vê e o que não vê, ele vai impor exercício físico, porque afinal o ócio é causador de doenças. Então, até onde vai isso? Então, eu, como um liberal com um viés mais individualista, tenho muito medo de avanços do Estado que ignoram os pequenos castelos, os pequenos platões familiares que são focos de resistência a totalitarismo. Não é à toa que todo o regime totalitário mirou nas famílias para enfraquecê-las, sabendo que elas eram o grande núcleo de resistência a esses anseios totalitários. Então, eu tenho muito medo de um Estado com essa visão do fascismo do bem. No caso da vacina, em particular, eu acho que vai muito além, talvez, a punição de perder a guarda, mas eu acho que sim, pode ter, no mínimo, uma campanha muito forte de persuasão, de informação, e, no limite, uma pressão muito grande, algum tipo de multa, algum tipo de não poder cadastrar na escola, se não tiver vacinado, porque está colocando em risco a vida dos outros. O argumento que mais me sensibiliza é realmente a externalidade negativa para o coletivo. O argumento de que cientificamente é comprovado isso e que faz mal para a criança, que o Josias usou, eu repito que é um argumento perigoso, é uma rua escorregadia, porque nessa linha a proteína é provado, comprovadamente faz bem, e tem vegano que não quer dar. Então a gente também vai proibir o vegano de criar o filho de forma vegana, que virou uma seita religiosa e anticientífica, mas até aí, como é que fica, Até onde vai isso? Então, eu acho que é uma linha tênue, eu acho que o debate é mais polêmico do que parece, e eu tenho receio dessa visão positivista, científica ou cientificista, que acha que o Estado tem esse poder, então, com base nesse conhecimento objetivo, nessa razão tecnocrata, impor, invadir a casa dos outros. Com esse tipo de narrativa, vetaram, por exemplo, palmada, porque acham esses burocratas distantes que sabem melhor do que os pais como educar os filhos. Então, hoje em dia, dar uma palmada no filho já virou um escândalo e um assunto de Estado, o que, na minha concepção, é temerário. Então, eu acho que faz mais mal do que a ignorância de alguns pais a visão um tanto autoritária de alguns em relação ao Estado clarividente e altruísta, benevolente. E eu mencionei o Oswaldo Cruz, só para lembrar que a fundação que leva seu nome, na área das vacinas tem muitos méritos, mas na parte educacional,
Aquilo lá virou um antro comunista. Eu tenho vários textos mostrando isso, porque eu tenho fontes lá na Fiocruz que me mandam um monte de material e eu já publiquei vários textos comprovando o que eu estou falando. Aquilo lá virou um antro comunista. Talvez não seja coincidência.